TV Pajeú. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Política e Gestão e hoje nossa convidada veio diretamente de Arco Verde, Pernambuco, para cá, para os nossos estúdios da TV Pajeú, Jacques Patriota, psicanalista, escritor, professor. Rapaz, o currículo desse homem é bem recheado. Seja bem-vindo, Jacques. Muito obrigado. É uma emoção para a gente estar novamente aqui na cidade. Eu sempre passo por aqui quando vou a Patos, né? E às vezes eu vou dirigindo o carro, aí passo por aqui e disse, olha, minha família veio dessa região, Valéria, minha esposa, né, que vai comigo no carro, me acompanha. Aí eu digo, olha, minha família veio por aqui, veio daqui, dessa região, do Paretão, do Pajeú, né, dessa região, e de vez em quando a gente até encontra uma rua, alguma coisa com o sobrenome Patriota, né? Será que é dos Patriotas daqui? Dos Patriotas aqui. Minha bisavó foi para Sertânia, ela saiu justamente dessa região daqui, né? De Tuparetama, parece. E foi para Sertânia. E lá se casou. E nascemos em Sertânia. Eu nasci em Sertânia, né? Moro em Arco Verde, mas nasci em Sertânia. E pronto, então foi justamente essa regiãozinha que veio os mesmos patriotas lá. Então, se for dos patriotas que tem por aqui, então pode ser que, inclusive aqui no nosso estúdio, é o vice-prefeito de Tuparetama, Diógenes Patriota. Eu não sei se vocês são família, mas já foi o primeiro nome que eu lembrei. Eu creio que se for puxar aí, vai ter. Vai ter um parentesco aí, quem sabe? Quem sabe retomar uma não família. sei qual o grau de parentesco, né? Não sei qual o grau de parentesco. Tínhamos um primo nosso ainda, que lá de Afogados da Engazeira, né, José Patriota. Sim. José Patriota, era primo do meu avô. Então, assim, sempre a gente vai encontrando. A família é grande, né? Vai encontrando. Teve origem aqui em Pernambuco, né? Que não tem nada a ver com a Guerra do Paraguai, como tem gente que diz. Tá certo? Em 1700 alguma coisa, a gente fez uma pesquisa e já tinha alguns patriotas, né? Já tem alguns patriotas. Dizem, eu não pesquisei sobre isso não, mas que, na realidade, foram colocando o nome das filhas patriota e o nome dos filhos, o sobrenome brasileiro. E alguma coisa aconteceu que a família brasileira não teve mais tanto crescimento e das filhas que foram patriotas terminaram crescendo mais, né? Tanto é que meu bisavô era Góes, o sobrenome, e a minha bisavó era Tereza Patriota. Tereza Patriota. E terminamos todos com o nome Patriota. Ficou mais fácil do que mais fácil, né? Então, são essas coisas aí da história da nordestina, de certa maneira, que a gente não entende muito, né? Que geralmente é o sobrenome do homem que fica, né? Isso. Mas tivemos essa curiosidade histórica aí. Muito bem. Se for catucar aí, ainda vai encontrar mais gente. A família é grande. É verdade. Agora, psicanalista, né? Uma palavra que está sendo fixada na cabeça de muitas pessoas porque tem levantado curiosidade, né? Acredito que essa seja a palavra correta. As pessoas têm buscado se entender, né? Eu acredito que também esse seja uma boa colocação para isso. Agora me diga, como foi que começou? Escritor, professor, né? Tem uma história aí, um currículo bem recheado. Vamos começar da raiz, que eu gosto de mostrar todo esse processo a quem está nos assistindo. André, veja só, na verdade, eu sou um curioso. Um curioso, né? E aí, sempre tive uma curiosidade, assim, como funcionava a sociedade, como funcionava a mente humana. Desde criança eu tinha essa curiosidade. Me interessava por história, por mitologia. E aí, uma certa vez eu encontrei, em umas revistas antigas, uma revista que não é publicada mais, foi edição limitada, antigas, uma revista chamada Ego. E essa revista Ego trazia na capa uma reportagem sobre Freud, sobre o inconsciente, sobre a obra de Freud chamada A Interpretação dos Sonhos. Eu li aquilo e fiquei maravilhado
com as imagens, trazia algumas fotos surrealistas, daquela arte surrealista, né? E eu fiquei encantado com aquilo. Aí comecei a procurar compreender Freud. Eu não tinha nem idade para compreender nada sobre Freud, tá certo? Mas aquilo me chamou a atenção. Bem, como você sabe, que a gente é do interior, a gente é muito limitado na questão das nossas escolhas profissionais. Ou você vai para uma capital, ou você muda para tentar seguir alguma carreira nesse sentido. Eu não tinha o interesse necessariamente pela psicologia, mas eu tinha interesse pela psicanálise. Depois eu até posso mostrar qual a diferença entre elas. Tá certo? Mas tinha pela psicanálise. Não foi possível. Então eu tenho essa formação em psicanálise. Fiz o que era possível fazer na minha região, que foi um curso de licenciatura em História. Minha primeira formação em História. Já gostava de História desde cedo? Já gostava de História, né? Já gostava de Filosofia. Até algum professor da faculdade, lá da ESA, o professor finado Evandro Valério, que é um grande professor lá da ESA, CESA, e ele dizia que minhas análises eram mais filosóficas que históricas. Quando ele pedia para eu escrever alguma coisa, né? Ele era professor de Sociologia de lá, ele dizia, olha, tua análise é mais na área da filosofia do que necessariamente histórica. Né? Então eu tinha esse interesse imenso pela área da filosofia, tudo, mas fiz História. Fiz e comecei a trabalhar, fui dar aula, passei em vários concursos do município, concurso de estado, continuei, né, a carreira. Mais tarde surgiu a oportunidade de fazer a formação em psicanálise, que é uma formação muito diferente de outras formações, não é uma graduação, ela é feita fora das instituições universitárias. Então fiz psicanálise, fiz filosofia, bacharelado em filosofia, fiz pedagogia também, que gosto da educação, Então, assim, fui tentando, atualmente faço teologia, tudo que eu pudesse me ajudar a compreender melhor o ser humano. Que tem uma parte de um psicanalista que morreu, acho que há uns 2 anos atrás, 3, no máximo, chamado Flávio Gigovati. Ele dizia que antes a gente se preocupar muito com a questão teórica disso ou daquilo, é função do terapeuta tentar fazer o máximo para ajudar o seu paciente, o seu analisando. Nós chamamos em psicanálise analisando. Fazer o possível. Antes mesmo de se encaixe nisso, teoricamente, ou se encaixe naquilo. Não é pegar o analisando e fazer com que se encaixe na sua teoria. É dizer, olha, ele está com esse problema, vamos fazer o possível para que a gente possa ajudar. Entender a situação. E aí vai tomar posse da teoria que for necessária. Rapaz, é interessante. E sempre todos os programas aqui que passam, quando fala alguma coisa que combina com algo que foi falado no programa anterior, já bate aquele flash na mente, sabe? E eu perguntei a Maria Clara, que foi a pessoa mais jovem que eu entrevistei, que ela tem 11 anos de idade, super inteligente, que foi no meu outro programa, Play Life, aqui também pela TV Pajeú, e ela é super inteligente. Nós falamos de vários temas que a maioria dos adultos não sabem. NFT, criptomoeda, cultura dos Estados Unidos, e ela sabia com uma maestria tão grande, e eu perguntei de onde ela denominava todo esse conhecimento que ela tinha. Ela disse na curiosidade. E quando você falou que é uma pessoa curiosa, então eu acredito que realmente é uma das principais portas para o conhecimento, né? Sim. E você querer entender de uma profissão e sempre ficar pesquisando. Eu acho que esse é o principal, né? Eu acho que é o básico, é o fundamento, é a coluna básica da busca do conhecimento, é justamente a curiosidade. Uma pessoa que não tem curiosidade, ela não estuda, ela não pesquisa, ela não vai atrás. Né? Eu faço uma crítica muito grande à educação formal, justamente por isso, porque ele coloca lá no MEC, ou sei lá onde, alguém pensa e diz, esse é o currículo a ser seguido.
Aí chega para um menino do 7º ano, do 6º ano, do 8º ano, que está preocupado com outra coisa, com outra curiosidade, querendo aprender outros assuntos, e de repente, não, mas você vai ter que aprender isso, isso e isso. Seja em língua portuguesa, seja em matemática, no que for. Impondo. Aí de repente você descobre que o aluno está aprendendo mais fora da escola que na escola. Então é uma coisa para a gente começar a refletir, porque a educação não é escola. A escola faz parte de um processo educativo, mas a educação não pode se resumir à escola. Não é na escola que você se educa tanto em casa, você se educa com seus coleguinhas brincando na rua, né? Você se educa em todo o processo da sua vida. Se educa no jogo de futebol, né? No jogo de videogame. Tem regras, você vai se educando ali, você vai aprendendo. Então, e a escola faz parte de um desses processos, que é um processo importantíssimo, não estou negando isso. Eu sou professor. Mas que é uma fatia da pizza, Mas né? é uma das fatias da pizza. A vida ensina muito mais. Muito mais, muito mais. Então, muitas vezes quando a gente quer, muitas vezes eu paro. O aluno perguntou alguma coisa, eu paro aquele assunto e vou debater com o aluno aquele assunto. Eu me lembro que algum tempo atrás, acho que foi, não sei se foi aprovado ou foi colocado para ser votado, a questão da escola em casa, do ensino em casa, né? Saiu aí, o pessoal já começou a criticar, sem nem saber direito como era, né? E outros apoiando, sem nem saber também como era. Sempre é assim, né? Sempre é assim, sem saber como é, no achismo, né? É. No achismo. E aí, teve aluno que perguntou o que era. Porque tinha aluno que já achava que eles iam agora estudar em casa. Ora, eles tinham acabado de passar por 2 anos aí de pandemia e dizendo, olha, nós não aguentamos mais de aulas online. Não, eu disse, não tem nada a ver com isso. Aí eu expliquei então que era algumas famílias que gostariam de educar seus filhos sem precisar da escola e mandar os filhos para a escola. Não quer dizer necessariamente que não vá seguir um currículo, entendeu? Mas que tenha uma educação na sua casa. E aí, mas isso funciona ou não funciona? Bem, não sei. Eu sei de uma coisa, que se existem pessoas que querem ter isso, é justo e é legal que as pessoas estejam acobertadas pela lei. Né? Se vai dar certo, se não vai dar certo, é outra história. Como também tem gente que vai fazer todo o ensino médio e não dá certo. E não dá certo. É o famoso cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, teve o caso, algum tempo atrás, de uma menina que estudou o ensino médio todo em casa. E passou, se eu não me engano, na USP, em engenharia civil, em 2º colocado, se eu não me engano. Foi entre as 5 colocadas. Se eu não me engano, foi em 2º colocado. E aí ela não pôde fazer a matrícula. Porque na matrícula exige o certificado de conclusão do ensino médio. E ela não tinha o certificado de conclusão do ensino médio, pois tinha estudado em casa. Mas a nota dela, dos vários Enems, da redação, do vestibular, estava altíssima. Ela estava acima da maioria, né? Estava acima da maioria. Ela estudou em casa. Ela desenvolveu um método de estudar em casa, estudava e colocou. Bem, a USP não aceitou. Mas, se eu não me engano, o MIT, ou foi outra coisa, lá dos Estados Unidos, mandou o convite para que ela fosse estudar lá. Porque não se importaram com o certificado de ensino médio dela. Se importaram se ela estava sabendo ou não do assunto, dos conteúdos, do conhecimento. É interessante. Uma coisa que eu falei nas redes sociais há um tempo, já cheguei a falar até mais de uma vez, que a impressão, eu vou falar dessa forma, passando a mão na cabeça. Há uma impressão em que nós somos enrolados a vida inteira. Por quê? Vou dar alguns exemplos. 80% das coisas que nós estudamos na escola, nós não vamos ver pelo resto da vida. Então, para que nós estamos estudando? Quer dizer que o homem foi em 1969 para a Lua e não voltou mais. A tecnologia de 69 para cá
não tem nem comparação. Então, assim, são coisas que existem milhares de outros exemplos que poderiam ser falados que, realmente tem divergência. Mas principalmente na parte de escola. Porque nós não começamos estudando controle emocional, controle financeiro, entender como realmente funciona o dinheiro, entender por que foi ocasionada as guerras e não sobre as guerras. A gente fala muito de guerra, mas não vê a raiz. Você entende que tal país brigou com tal país, que existe uma briga ali. Sim, mas vamos entender a raiz desse processo, o que fica por trás. Agora, recentemente, tivemos a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Todos sabiam que havia uma guerra, mas ninguém sabia realmente o verdadeiro significado da guerra. Então, existem milhares de informações que são omitidas para a gente a vida inteira. E essa da escola realmente é algo que me chama a atenção. Eu sempre faço uma crítica que o Brasil é um país da burocracia. Da burocracia. Tudo é papel, tudo é burocracia, tudo tem que ter um carimbo, entendeu? Alguém tem alguma ideia e já tem alguém olhando para a sua ideia e dizendo como é que a gente vai regulamentar isso. Como é que a gente vai criar um estatuto sobre isso? Como é que a gente vai criar uma taxação sobre isso? Se vai precisar de algum alvará ou não? Entendeu? Quer dizer, é o país da burocracia. Né? É um país da burocracia. Se você observa outros países, os países que nós chamamos de desenvolvidos, você vai ver que é um mínimo de burocracia. É um mínimo de burocracia. Você muitas vezes quer saber se a pessoa faz um determinado... Eu acho que a informática nesse sentido tem colaborado muito aqui no Brasil para desburocratizar um pouquinho. As empresas de TI não perguntam muito quais são seus certificados, quais são seus diplomas. Pergunta se você sabe fazer o programa, se você sabe resolver o problema. O resultado. O resultado. Né? Mas em outras áreas, não. Em outras áreas, quer saber a quantidade de certificado que as pessoas têm, de diploma que vocês têm, que a gente tem. Quer dizer, e não conhecimento necessariamente. Então eu vejo muitas vezes que quando o pessoal fala em quantidade de horas que alunos passam na escola, chega a me dar uma agonia. Quantidade de horas que você passa. Quer dizer que se você passou agora 8 horas na escola, você aprendeu mais do que o menino que passou 2 horas? E o poder de concentração? Aí teve um analisando meu que falou algo interessante. Ele disse, eu estudo numa escola integral, mas aí eu tenho pouco tempo para estudar. Eu disse, olha, se você estuda em escola integral, você tem muito tempo para estudar, não? Aí ele fez, não, porque eu espero terminar lá para poder estudar em casa. Aí eu já chego muito tarde em casa. Eu disse, por que você não estuda na escola? Ele disse, porque a escola é barulhenta demais e não tem lugar para estudar. Interessante. Isso é uma coisa para a gente refletir. Ele está acabando de me dizer o seguinte, olha, eu não estou conseguindo aprender na escola. Literalmente é isso mesmo. Ele está dizendo isso. Eu estou indo para a escola, mas não consigo estudar na escola. Minha filha já me disse isso também. Minha filha estudou numa escola integral e ela me dizia isso. Que o barulho era grande, que você... Você está próximo de muita gente. Muita gente, você não consegue se concentrar. E a gente aprende no silêncio. A gente precisa de foco. Né? E principalmente, essa eu particularmente que as pessoas gosto de me escutar. E outra coisa, essa mentira que as pessoas dizem, aprende no barulho. Não! Você pode aprender outras coisas no barulho. Mas quando você vai estudar, pegar um livro... Eu gosto de ler o livro mesmo, eu me escutar. Ou você lendo, e você se escutando. Isso. Mas você não tem condição de você estar lendo um livro e uma pessoa brigando ali, passando ali, outro tirando a piada do outro canto. Realmente é difícil. Por isso que tem um nome lá na biblioteca,